E fui conhecendo pessoas, fui conhecendo, porque você conhece pessoas, tudo melhora, né? Tudo muda. E aí, o que acontece? Aí aconteceu uma coisa muito, muito, muito desafiadora na minha vida, nesse período. Que eu estava... Tipo assim, a minha mãe, ela tem 49 anos. Jovem, super... Agora? Estaria, né? Com 50 e pouquinho. E a gente muito amiga. Minha mãe, eu sou a filha mais velha dela, então... Eu e a Rebeca e tem o Gabriel. Hoje ele tem 20 anos. Mas eu era mais... sabe? Melosinha, delicadinha com a minha mãe, de conversar. Minha irmã já era mais dura, né? Personalidade, eu era mais de jeitinho com a minha mãe. A gente era muito, muito, muito Tua irmã é grudada. mais dura que você? Ela é mais dura. Aora ainda? Até hoje. Meu Deus, essa mulher vem aqui, ela me dá umas porradas, imagina... Pense na Rebeca. Rebeca. Eu tenho medo dela, Paulo. Ela parece um pinche. Você tem medo da Rebeca? Até hoje, ela sabe. Rebeca, e eu tenho medo da Sara. Ela só melhorou porque é mãe agora. Mas a Rebeca é valente. Nossa, Rebeca não tem... Pra ter noção, um parênteses, a Rebeca, quando faz cartas de amor, até pro marido, ela mandou eu escrever. Tá aí, Marcelo, acabei de falar. Marcelão, essas cartas de amor não foi da Rebeca. Foi da Raquel. Foi da Raquel. Mas enfim, a gente trabalhando. E aí, o que aconteceu? Minha mãe ficou doente, já tava com diabetes lá, né? Uma diabetes, ela ficou cega dos olhos, muito jovem. E eu falei, tá, eu vou... Até pra vir pra cá, eu queria pagar um tratamento melhor pra ela, eu queria ver, né, como faria. E ela foi internada algumas vezes, ia pra casa, mas de boa. Alterava a pressão e tal e tal. E nesse dia, foi em março, foi em 2018, 19, foi. E eu tava indo trabalhar, e aí meu irmão me liga desesperado, Raquel, chamaram a Rebeca no hospital e tal. Falei, mas o que aconteceu? Ligava. O que aconteceu? Mas o que... Fiquei bem tensa na hora. Enfim, nesse dia, eu recebi uma ligação que... Sabe quando você pensa assim, Paulo? Que nunca nada vai acontecer com você. E eu chegava aqui, eu acho que o primeiro, o segundo mês, terceiro, tinha um rapaz que chegou pra mim, acho que era de Uber, alguma coisa assim, ele falou assim, nossa, eu perdi minha mãe. Eu disse, meu Deus do céu, como é o coração desse rapaz? Porque eu sou tão apegada à minha mãe que eu acho que se minha mãe morresse um dia, seriam 2 caixões. Porque ela e a minha tia, que me criaram, né, tipo, desde pequena, eu era muito apegada às duas, chamo as duas de mãe. As duas era a minha base, né, familiar de tudo. O exemplo. E eu falei, seriam 2 caixões, porque imagina, minha mãe era a minha rotina. De eu imitar a voz do cachorro, porque eu tenho um filho, né? O Luke é Peraí, quem que imita a voz do cachorro? Eu e minha mãe, porque o Luke é quase uma criança. Então vai, fala como o teu cachorro fala. Cadê a mamãe? Não vou falar agora, Paulo. Não. Eu não vou falar, porque ele fala tudo, ele é super inteligente. Então, como que ele fala assim, oi, Paulo, tudo bem? Não, em outro momento. Ele fala automaticamente. Daqui a pouco sai a fala do Luiz. Besta. E aí a gente brincava, minha mãe tinha uma rotina. E nesse dia, a ligação que eu recebi foi, Raquel, meu pai estava de férias aqui, veio com a esposa dele, para passar um tempo, acho que foi muito Deus, sabe? Para passar um tempo comigo, passar uma semana, 10 dias. E aí ele falou, filha, volta para casa. E eu falei, não, eu tô trabalhando, pai, o que aconteceu? E a Dani pegou o telefone, a gente estava indo fazer uma faxina, e ela pegou e falou, tá, tô voltando. Eu falei, o que aconteceu, Dani? O que aconteceu? Ela falou, vamos voltar para casa, Florzinha? Eu falei, minha mãe não morreu, né? Tá louca? Ela parou. Aí você sentiu ali na hora. Paulo, foi uma sensação assim, porque você acha que nunca vai acontecer com você, você não espera. A reação que eu tive, eu sou muito resiliente, eu sou muito tranquila, assim, sabe? Para resolver problemas. Foi abrir a porta do carro, eu só queria ficar só queria sair, só queria gritar. Foi uma sensação, eu não sei até explicar, eu tive um choque tão grande de eu chegar lá e olhar para cara assim, olhar para tudo, minha mãe, meu quarto sempre teve fotos da minha mãe, e eu olhava assim e dizia, gente, a minha mãe tem 49 anos, minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa, amor da minha... Não, e eu não aceitava isso. Foi uma fase muito difícil, assim, pra aceitar que Paulo, tipo assim, até um tempo desse, de manhã eu pegava e falava, vou ligar pra mãe pra contar isso, porque tudo eu conto pra ela. As besteiras de Sara Raquel. Besteira, já sabe tudo. Eu ligava, mãe, cadê? Não tem mais. Então foi uma dor muito grande, que nesse momento me tornou muito mais forte, sabe? Me tornou, assim, muito mais resiliente, muito mais forte, de falar assim, tá, eu tenho que confiar em Deus, porque se não for Deus me segurando, sabe? O que eu ia fazer? Eu ia voltar para lá? Ia agregar em quê? Na época, ela faleceu, eu não tinha documentação. Eu não vou voltar a estragar, eu estou construindo alguma coisa aqui. Tem o meu irmão, tem minha tia para cuidar, eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer daqui?
Então eu tive que usar mais o racional, tipo, tá, o que eu posso fazer? Deixa eu cortar você só um pouquinho. É uma coisa que eu sempre falei, as pessoas perguntam pra mim. Qual que é a pior parte de morar ilegal nos Estados Unidos? E o que eu tenho duas coisas que eu falo. Uma, quando você vem pra cá e você tá indocumentado, você vai ficar indocumentado e você já tem uma certa idade, a chance, o natural, seria sempre os nossos avós, depois pais, né? Depois a gente, né? Essa seria a ordem da escadinha Sim. de falecer. E se você for uma pessoa muito apegada com o seu familiar, eu não imagino, porque eu, graças a Deus, nunca fui muito apegadão, assim, louco, né? Tipo, amo minha mãe, amo meu pai, mas não tenho aquela amizade todos os dias, Sim. sabe? Aquela coisa. Porque eu não imagino, eu não consigo imaginar como deve ser a dificuldade de passar por isso sem poder... A morte em si já é péssimo porque você se sente impotente, que você não pode fazer nada. Não existe nada que ninguém possa fazer para trazer a pessoa de volta depois que ela faleceu. Ponto. Aí agora, uma pessoa que você ama mais que tudo na tua vida. E ainda você tá longe, você fala, poxa, eu nem sei o que passa. O que passa na cabeça? O que passa na... É tipo um pesadelo. É porque você não cai na realidade. É como eu te falo, é um choque tão grande que você fala, isso não tá acontecendo comigo. Não, isso não tá acontecendo. Não foi minha mãe, foi outra pessoa. Pra acreditar, pra ter noção, eu tive um surto assim. Nunca tive isso, nunca fui de tomar ansiolítico. Eu fiquei muito mal. De no sábado ligar, que foi numa sexta, ligar e dizer, tira a minha mãe agora daí, ela vai ficar asfixiada. Eu tive um surto. E a impotência. É a pior coisa. A impotência de não poder ir, de não poder resolver, de não poder abraçar minha irmã, de não poder abraçar minha tia, pegar o meu irmão para cuidar, porque ele era mais. Meu irmão era muito apegado, minha mãe também. Então, eu fiquei, meu Deus, minha mãe, e agora? Eu quero que ela conheça os lugares que eu conheço, eu quero que ela coma as coisas que eu tô comendo, eu quero que ela veja os lugares bonitos que eu tô indo. Nova York, quando eu fui, eu fiquei cheguei em Nova York, eu fiquei assim, mostrando todos os vídeos, mamãe, olha isso, e feliz, e tipo, e ela nunca... E ela curtindo você... Não, ela era toda empolgada comigo, ai, minha filha, que coisa linda, que lindo. E eu disse, ela não vai conhecer, o meu plano é ela vir pra cá, o meu plano é ela que ela conheça tudo isso, que ela sinta o prazer. Não, sofreu tanto, agora ela vai aproveitar, porque eu vou ajudar minha mãe para ela conseguir algo melhor. E de repente morreu, e agora? Tá, foi em vão tudo isso? Então, para mim foi muito, 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 foi muito forte. Mas assim, me deixou muito mais forte, sabe? Muito mais forte. E mais confiante em Deus, porque eu fiquei uma semana com raiva de Jesus. Uma semana sem querer olhar para falar com Jesus. Senhor, como é que tu faz isso comigo? Como? É minha mãe, tipo, a gente acha, por que comigo? E aí a gente não responde, mas por que não com você? Entendeu? Sempre é assim, acontece com todo mundo. Por que não com você? Não, a diferentona, né? Sempre vai acontecer isso todos os dias. Então, o que eu posso fazer com o que aconteceu? Então, eu me tornei mais, nesse ponto, eu fiquei muito mais apegada com Deus e de falar, não, depois disso, Paulo, tudo que acontecia era, tá, Senhor, o Senhor tá vendo, esse mês tá assim, e sempre acontecia uma coisa boa. Ou era uma faxina nova, ou era alguém novo que eu conhecia. Uma oportunidade nova para poder conseguir passar por isso. E foi passando o tempo. Eu consegui viajar em dezembro. Ela faleceu em março. Eu consegui viajar em dezembro. Que quando eu 2018, 19, 20, 21, acho que foi 18. 2018. Um ano depois que você estava aqui. Foi. Ou foi 2019? A gente tá em 2022, né? Aham. Foi 2019. 19.